Fala pessoal, estamos aqui diretamente da Cidade do Leite, mais um episódio de Nobrecast. Então estamos com a nossa companhia ilustre aqui, Lorenzo Copete, Opa, tudo bem, Murilo? Tudo bem, pessoal? tudo certo? Tudo certo. Vamos- Então o que você conta para nós, Dida? Como que iniciou tua história de vida na nutrição, na veterinária? Cara, então isso é uma coisa que bastante gente pergunta, porque não é comum, ou não era, pelo menos na época em que eu estava na faculdade, o pessoal da veterinária se interessar com nutrição. Que é muito mais um É ramo mais incomum, né? é mais incomum, é muito mais um ramo Geralmente o pessoal vai da mais pro zootecnia mesmo, que vai para mais essa clínica área. e E o pessoal da veterinária vai mais para clínica, Uhum. reprodução, cirurgia. E eu, cara, eu sempre tive uma característica comigo que os meus colegas sempre tiveram algum vínculo com o campo, Uhum. com propriedade rural. E a minha família é basicamente urbana. Tudo de cidade pequena, mas família urbana. Então ninguém tinha, o máximo era uma tia-avó que tinha três, quatro vaquinhas lá, que eu ia nas férias e era o meu contato até então, né? E isso, para mim, era um motivo de insegurança, assim, porque se olhava para os lados, todo mundo já tinha alguma coisa encaminhada. Não tinha muito um direcionamento para o que pensava no futuro, assim, digamos, em profissão, assim. Eu pensava muito no mercado de trabalho, assim. Uhum. Como me encaixar no mercado e olhava para os colegas, todo mundo já tinha alguma coisa para fazer, né? Aham. E isso me preocupava bastante. Então, eu formei na Federal do Paraná, em Curitiba, e cara, eu acho que foi bom, é óbvio que não, mas eu peguei uma época em que tiveram greves sucessivas, sabe? Uhum. E eu, na primeira greve que teve, eu aproveitei para fazer Conhecer, estágio. conhecer mais o mercado. Isso. Cara, eu vou fazer estágio, entrei em contato com alguns veterinários clínicos aqui da região dos Campos Gerais. Uhum. Foi onde eu fiz o meu primeiro estágio com clínica e reprodução mesmo. E dali para frente eu fui seguindo alguns estágios nessa linha. E eu acompanhei excelentes veterinários, excelentes profissionais, tanto da clínica quanto reprodução, eles eram muito bons, são muito bons até hoje, eles atuam até hoje. Mas eu percebia que, cara, o trabalho deles, não em comum, travava em alguma coisa que estava relacionada à nutrição. Uhum. E aí eu vendo isso, eu falei, "Putz, se eu quiser seguir nessa linha, eu vou ter que Se pelo menos especializar. entender um pouquinho, né, para Uhum. saber quando que a nutrição vai me atrapalhar ou não. E aí eu comecei a estudar um pouco mais, acabaram as greves, né? Acabou a greve, eu voltei para a faculdade e comecei a focar um pouco mais nisso. E quando eu comecei a estudar, gostei e aí inverteu, assim. Eu mantive as práticas em reprodução, clínica, mas sempre muito focado em nutrição. Eu Uhum. peguei gosto mesmo pela nutrição. Então Então, o teu isso já era contato com os segundo. Campos Gerais foi através do estágio, praticamente. Foi através do estágio primeiro. Mas não é, conhecia muito a região na época. Não conhecia. A primeira vez que eu vim para a região foi para fazer estágio mesmo. Uhum. Foi na região de Arapoti, o primeiro estágio que eu fiz, e o segundo também, que foi com o mesmo profissional. Aí depois, já mais voltado para nutrição, eu ajudei a conduzir um experimento aqui em Castro mesmo. Uhum. Na época não se falava quase, mas a gente já estava testando colina para período de transição. Foi um dos primeiros trabalhos ali que a gente é, conduziu no grupo do leite do professor Rodrigo. E aí, daí para frente, eu dei uma pausa aqui na região e acabei fazendo estágio também em São Paulo, Minas Ué, Gerais que joia. e fui até o Goiás Foi também. desbravando o Fui Brasil. desbravando, fui subindo aí. O interessante dessas experiências aí que são realidades totalmente diferentes, né? Muito, muito. Pegar, como diz, às vezes a gente tá aqui numa região tão tecnificada por ser a capital nacional do leite, todo mundo envolvido com leite praticamente, tecnologia muito de ponta aqui, né? Uhum. Às vezes vai para essas regiões extremas, acaba encontrando uma realidade bem diferente, né? Sim, e assim, é perfil de alimento diferente, é desafio Opção de matéria-prima, diferente, né? opção de matéria-prima diferente, é, A gente, fa- perfil de rebanho diferente é, também. a gente Cara, e fala que a algumas gente tem coisas. muita variedade de matéria-prima aqui.
Digamos que a Sim. gente tá praticamente que com o filé mignon, digamos, da nutrição, né? Porque assim, o que se vende para vaca leiteira tá assim, eles trazem ou tentam trazer aqui para a região, porque é onde tem Uhum, uma demanda muito grande, né? sim. E aí você vê algumas regiões mais afastadas que tem uma dificuldade grande, assim, tem muita coisa que algumas fazendas a gente gostaria de utilizar, mas sabe que não vai chegar viável ou não tem fornecedor que entregue para a propriedade Sim. lá e a E às gente vezes acaba abrindo volume também mão. não encaixa muito, né? Exato, exato. E com essa Então, experiência tua mais fora, assim, o que que foi uma coisa mais anormal que você viu, assim, diferente? cara, assim, não é que é anormal, né? Mas eu não me esperava eu trabalhar com nutrição de búfala leiteira. Olha, Foi uma coisa curiosa, assim. e aonde que você viu assim? São Paulo. São São Paulo? Paulo. O São pessoal cria Paulo. bastante lá? Cara, não era bastante. Esse é o ponto. Eram dois rebanhos que tinham na região. O laticínio era na Aham. própria fazenda, né? Então eles beneficiavam e comercializavam esse leite. E tem, por ser, o pessoal fala que nem búfalo tem um leite bem gordo, né? Sim, E sim. ele tem uma valorização a mais, assim, do que o gado A mussarela normal? de búfala tem um valor agregado alto, né? Então É. acaba que, assim, financeiramente, honestamente, eu não sei o quanto que viabiliza, mas que sim, ele tem um valor agregado grande, tem. Uhum. E o ponto é que, cara, na época, as produções do holandês eram menores, né? Uhum. Mas a produtividade do búfalo era 8, 10 litros por animal, assim. Uhum. Mas aí, se Mas o você rendimento, né? convertesse isso em quilo Quanto se equivalia? de queijo, ele se equivalia na época a uma holandesa de 30 litros. Olha. Mas na época, 30 litros, 35 eram produções boas, sabe? Sim. Então, E mudou a régua de produção, né? mudou a régua. E o holandês, assim, o melhoramento genético do holandês foi muito alto. Assim, Evoluiu muito, né? Em pouco evoluiu tempo, muito e né? muito rápido. Assim, os testes genômicos vieram, assim, reduzindo muito o intervalo entre Uhum. gerações, né? Então hoje os touros que estão disponíveis, eles são selecionados muito antes de ter prova genealógica, prova Uhum. genética mesmo. Pelo genoma a gente já consegue selecionar os geneticistas, né, que daí é Sim. outra área, consegue fazer uma seleção precoce desses Uhum. animais e muitas vezes esse animal atingiu a idade adulta já com filho nascendo, sabe? Uhum. Então acho que isso é uma coisa muito, assim, que eu acho que impactou muito no ganho de produtividade dos últimos Ajudou anos, muito, né? né? Uns por a gente falava, às vezes, uma média de 35, 38, isso é uma média. Nossa, o que que esse cara faz para chegar nessa média, né? Exato, E hoje exatamente. é, tipo, muito comum, né? O pessoal atingindo médias de 45, 50. Não, Então, teve uma assim, evolução muito grande na a nutrição, né? gente atende um grupo de 30 rebanhos. Uhum. Eles totalizam aí sua última contagem estava próximo de, não chegava a 10 mil vacas, mas muito Uhum. próximo. E 1 milhão e 200 litros por dia. Assim, a média desse grupo está em 42 litros, 42 quilos. Já pensou? Então, assim, eram coisas que média, Nessa média, numa média de pensando. rebanhos, assim, você encontrava um rebanho com 45, 43, É isso que eu ia 44, falar. mas a média Para geral era estar seus numa, 35, para estar numa 36. média dessa, tem vacas produzindo 70, outros produzindo 30. Sem dúvida, sem Então, dúvida. E no meio desses rebanhos, tem rebanhos que estão com seus 50, 52 quilos. pois é, Então, assim, e os desafios, eles vêm meio a meio junto. cavalo, Então, né? assim, as coisas que a gente aprendia, ou que a gente via na universidade, elas evoluem muito rápido, né? Sim, Então, a gente tem que estar sempre. e tem que estar atualizado com o mercado, né? Tem que estar, tem que estar. Porque vira e mexe, que nem um assunto comentar, que as indústrias hoje estão diversificando muito a produção das matérias-primas, né? E acaba gerando vários tipos de resíduos, né? Uhum, Mas hoje a gente tem muita oferta do DDG, né? Que é sim. relacionado às usinas de milho, tirando etanol, então é um subproduto desse processo. E antigamente não existia muito isso, né? Então isso é uma coisa nova para o mercado, né? Eu acho que muita coisa veio evoluindo junto e que deu condições de nós técnicos e mesmo o produtor também de conseguir evoluir. Falando agora especificamente da nutrição, né? Uhum, A nutrição conseguiu acompanhar um pouco mais esse ganho genético uhum. nos últimos anos.
Você falou de matéria-prima, né? DDG era uma coisa que a gente via em artigo, que era muito Não era tão utilizado explorado também, nos né? Estados Unidos, por exemplo, né? Uhum. Os americanos usam o DDG há muitos anos, tem muito trabalho sobre isso, e que chegou no Brasil há pouco tempo atrás, né? Uhum. E aí a gente tem mais uma matéria-prima Sim. disponível que, que traz para nós uma opção a mais com perfil de aminoácido diferente do que a gente tem, que não Uhum. se baseia só em farelo de soja. Alguns maquinários, esses são coisas que às vezes no dia a dia a gente não presta muita atenção, mas a evolução dos maquinários também permitiram a gente fazer uma silagem com um tamanho de Melhor, né? partícula melhor, num ponto mais adequado, processamento de grão melhor, né? Uhum. Melhorando o KPS do grão, algumas ensilagens ou até mesmo pré-secado de materiais que eram complicados ou mais Sim. complicados antigamente, como a alfafa. Uhum. Hoje as máquinas permitem a gente fazer um material de ótima qualidade sem perder a qualidade, né, que está na folha Exatamente. ali. Então isso foi evoluindo também as ferramentas que o nutricionista tem para aplicar isso na Uhum. nutrição, né? Então, acho que isso também permite esses ganhos Dá de ferramenta para produtividade. trabalhar, né? Exato, exatamente. Porque assim, isso é uma coisa que é muito comum, né? Você chega numa fazenda, eu tenho silagem de milho, farelo de soja, milho e casca, né? Cara, e é o que tem. Uhum. Não dá para trabalhar com mais nada. Assim, o nutricionista fica muito limitado Fica. com o que fazer, porque, assim, isso é uma coisa. Eu estava conversando com um colega há uns dias atrás, assim, não existe muita mágica, Uhum. sabe? Se você tem aquilo ali para trabalhar, cara, dificilmente o nutricionista A vai fazer muita coisa diferente do B, Uhum. né? Existem conceitos de formulação que aí cada Sim. um avalia ou dá peso a alguns parâmetros diferentes, mas regra geral, para um básico, para uma dieta feijão com arroz ali, é, cara, é aquilo ali que tem. Então, se o produtor também não tiver com a cabeça aberta para fazer algumas mudanças a Uhum. médio e longo prazo para melhorar a qualidade de forragem, né, para poder estruturar melhor, para ele ter mais ferramenta para usar para as vacas, o trabalho fica um pouco mais limitado mesmo, sabe? Mas fica, né? Que nem vai misturando um pouco os assuntos, né? Perguntando uma coisa É, e outra. E como que nem você estava comentando, começou lá falando das tuas experiências em outros estados, ou sim, Goiás, sim. Minas e tudo mais. E a tua experiência após formando, como que você Tá. iniciou no mercado? Eu formei em 2016 para 17. Uma preocupação que eu tinha muito grande era, de novo, que eu falei no início, conseguir mercado, né? Uhum. Então eu saí já trabalhando numa fábrica de rações de Santa Catarina, e logo depois eu fui convidado a trabalhar com o Renato Nogueira em São Paulo. Eu fiz muitos estágios com ele, até boa parte desses estágios em Uhum. São Paulo, Minas e até mesmo no Goiás eu fui acompanhando ele, né? E com Então certeza ele foi um estágio bem participou. feito, né? Muito, muito bem feito, assim. Eu sou Eu, muito eu, grato pela. eu digo assim por questão do estágio, principalmente para quem às vezes está iniciando no mercado, né? Tanto às vezes Uhum. num técnico agropecuário, uma veterinária, uma agronomia, das ciências agrárias no geral, quem busca, que nem você falou assim, às vezes se inserir no mercado, o meio do estágio é o primeiro caminho, digamos, né? Esse é assim, cara, nutrição especificamente na graduação, por exemplo, é muito limitado e é muito básico, assim. Uhum. Você não consegue, se você não sair para o mercado, isso eu falo nutrição porque, mas assim, se eu fosse para reprodução, é a mesma coisa, assim. Sim, Cara, o estágio é que, assim, é a base, né? há 2 anos atrás eu me arrisquei na vida acadêmica, né? Dei aula para uma turma de veterinária do último período, e isso eu tentava destacar muito para eles, Uhum. assim, que assim, eu posso falar aqui, eu posso apresentar para vocês, eu posso mostrar foto, a gente pode ir na fazenda, mas se vocês não saírem, buscarem estágio, e não um estágio fácil, tem que ser aquele estágio desafiador mesmo, assim, É, porque aí você vai ter contato, vai ter casuística. Eu acho que esse é um ponto, assim, o acadêmico, né, o que está formando, que está para sair para o mercado, ele tem que pensar em casuística.
Ele tem que ver de tudo um pouco. É Ele experiência, né? precisa, assim, é uma visão minha, né? Posso estar errado, mas assim, Não, mas eu eu acho concordo. que o desafio, assim, porque o fazer certo, assim, a graduação mostra. É, Aí você emenda no mestrado, como que é o mundo ideal? Perfeito. Mas o que eu vejo de desafio em quem está saindo é que entre o tá errado e o que tem que ser feito, cara, tem um universo muito longo de nossa, como chegar lá, sabe? E daí aí é eu acho que essa experiência, né? casuística, não sei se você concorda, mas assim, Não, eu eu acho que a concordo. casuística é. Eu digo assim porque eu, quando iniciei na vida da agropecuária, digamos, Uhum. no colégio agrícola, meu foco principal nas férias também era fazer estágio. Então, eu fui fazendo estágio e cada realidade que você encontra, que não existe um mundo perfeito, né? O perfeito para cada realidade, né? Exatamente. Seja a propriedade, igual um amigo meu comentou uma vez, que você tem que ser maior naquilo que você faz. Então, seja uma propriedade de 10, 15 vacas, seja o melhor naquilo. Uhum. Você se iguala na produção de quem tem 500, 1000 vacas, então não é o tamanho da proporção do que se faz, Não deixa mas é a qualidade, a né? tua limitação Exatamente. pequena ser maior do que. Sim, e a questão do estágio, o quanto ele agrega para na questão, na formação do acadêmico, Sim, até no sim. direcionamento da área a seguir, né? Então, você tinha, no Porque. início, quando você começou, você não tinha muita discernimento do que seguir, mas no meio É, da faculdade você acabou se direcionando para nutrição, né? é, eu, eu comecei, assim, já entendendo o que eu queria. Assim, eu Uhum. sempre gostei muito de bovino. E dentro dos bovinos eu tenho isso comigo, assim. É, a gente gosta do que dá trabalho. Então, não desmerecendo, mas eu sempre tinha eu tinha uma visão que na época era bem superficial, né? Que bovino leiteiro ele tinha muito mais desafio técnico do que o bovino de corte, por exemplo. Uhum. Então, para mim, assim, o meu objetivo já estava direcionado a bovino de leite. A minha dúvida era, eu quero, dentro dessa área, eu quero reprodução, clínica, nutrição, e Só não, aí, só não cortando teu assunto, que você não, falou que é muito pela parte do que dá problema, né? que dá trabalho, né? É, que dá trabalho, mas sincronizando uma coisa na outra, eu vi uma reportagem esse tempo falando assim que está muito atrelado ao dinheiro, Uhum. porque você é remunerado conforme a quantia de problemas que você consegue solucionar. É, E, e tá muito atrelado isso, tipo, às vezes uma cadeia que às vezes é mais simples, não tem tanto, não digo que seja diretamente ligado a isso, né? Mas uhum. geralmente um sistema que ele é complicado, dá mais trabalho, digamos, para se resolucionar, é o que mais bem remunera, né? Assim, na época eu não tinha muito esse, Sim, mas faz mas todo sentido, é acaba. isso mesmo. E, e aí eu, assim, eu sabia que eu queria esse caminho, mas no primeiro ano da faculdade eu fiz estágio em tudo que foi coisa. Porque eu queria chegar num ponto e falar, não, Ter certeza eu não daquilo. fui teimoso, sabe? Uhum. Eu rodei, cara, eu fiz estágio com clínica de animal silvestre, Olha, fiz no hospital veterinário lá, com cachorro, com gato, com suíno fiz também, fiz com. Cara, com frango eu fiz uma época, acompanhei um experimento também. Cara, e aí eu tinha certeza que não, essas áreas não são para mim mesmo, sabe? Então, mas é e interessante você aí no contando essas final, experiências tuas, como diz, a gente vai tendo algumas memórias, né? é, Que vai passando. Eu, quando iniciei o colégio agrícola, eu queria ser veterinário. Lutei, rapaz, e foi rodando contra a correnteza, digamos, né? Tudo indicando para mim ser veterinário, seguir esse caminho. Fui, fiz um estágio com lavoura. Nossa, me apaixonei. acho que é Fui, muito isso. nossa senhora, meu negócio é agronomia, isso, assado. Fui e me formei em agrônomo. E remei para todo lado e voltei para pecuária. Hoje, quando a gente trabalha com isso, né? E Mas tentei sair, fui para lá e para cá, acabei voltando pro mesmo lado. pra É mim, engraçado porque, que nem você comentou, que às vezes você fica meio em cima do muro, digamos, tentando discernir bem aonde seguir, e às vezes tá na cara da gente e acaba que a gente não vê, né? Eu digo assim, pro é, meu caso foi esse, né? eu acho que esse é o ponto, e não tem problema. Eu acho que esse sei lá, eu não tenho.
Mas assim, às vezes eu sinto no pessoal aquele receio de escolher errado. Uhum. Cara, é que a gente não tem noção o quanto novo a gente é nessa época e que é a hora De errar, né? de arriscar, né? Ah, vou tentar, vou. Assim, eu admiro a minha esposa, ela começou farmácia, conseguiu passar em farmácia na Federal. Olha, A família dela muito humilde, com bastante dificuldade. Cara, ela teve coragem de chegar e falar: não, eu não quero farmácia, vou voltar, vou estudar e vou tentar veterinária também. Ela foi minha caloura. Mas, é, mas isso eu acho que é importante a pessoa não ter esse receio de, não, eu vou tentar e se não der certo, experimenta cara, eu vou de com. novo, eu vou em outra de novo, assim. Acho que isso Mas é faz uma coisa sentido. que às vezes o pessoal fala muito, né? Às vezes a pessoa fica no receio de fazer alguma coisa, fica pensando, pensando como. Daí passa o tempo, fala, nossa, se eu tivesse feito, será que não tinha dado Exato. certo? É. É Cara, você melhor viu que. testar, ver que não deu, É, opa, não era isso mesmo, vou aquela voltar história, e. né? Cara, estrada errada pega a primeira saída. Mas é Dá engraçado. tempo de voltar. E daí, conforme esse tempo teu de experiência, como que você veio parar aqui na cidade do Leite? Tá, eu tava em São Paulo, trabalhando como consultor mesmo, junto com o Renato, o Sérgio também. Mas eu trabalhava com nutrição, mas também estava fazendo uma rotina de reprodução. E, cara, eu não. Assim, eu fazia, mas não. Eu queria focar mais em nutrição mesmo, né? Uhum. Não é que eu não gosto de reprodução, eu gosto do assunto, gosto do tema, estudo também, mas eu queria trabalhar mais focado, eu queria fazer mais coisas, desenvolver mais coisas em nutrição. E aí, na época, eu tinha um amigo meu trabalhando na Castrolanda aqui, Uhum. e aí compartilhando essas questões de rotina, o que eu gostaria de fazer, minha expectativa. Aí ele me chamou para trabalhar na Castrolanda, né? De novo, dentro daquela visão de como trabalhar na nutrição, Uhum. eu depois de um tempo percebi que, cara, trabalhando por mim, botando o formato de trabalho que eu Uhum. gostaria de colocar, fazia mais sentido eu trabalhar como autônomo mesmo. Hoje eu trabalho junto com o Jorge, né, na Data Inside. Então Uhum. quando eu saí da Castrolanda, a gente uniu forças para atender os Sim, produtores, né, assim, para montar um grupo mais robusto, mais forte, uhum. até mesmo para a gente compartilhar mais Desinformação, essas né? informações, compartilhar o que dá certo, o que não dá. Então foi basicamente assim que eu cheguei onde a gente está Que joia. hoje, né? E é Mas legal, que nem você comentando, que nem o Jorge, hoje vocês, nesse grupo, no pool de produtores que vocês assistem e trabalham, hoje vocês estão com praticamente, digamos, só a nata do leite, né? E produtores renomados, produtor que estão há tanto tempo, gerações produzindo, né? uhum, E eu vejo assim como na empresa de vocês, isso é muito gratificante de ter essa oportunidade, né? De vocês ser reconhecido por isso, a experiência de vocês falar por vocês mesmo e tá nesse mercado tão desejado por muitos, né? Então, uhum. hoje vocês atendendo grandes propriedades, que nem a gente não comentou, mas hoje a gente se sente lisonjeado, né, por Lorenzo completar o nosso time aí. Então, o Lorenzo hoje presta serviço para Nobre aí nas formulações de dietas para ruminantes, bovinos no geral. E a gente se sente agraciado assim por ter Não, mas é. uma empresa parceira da Nobre, Uhum. então que traz, não mede esforços para trazer conhecimento, agregar na nossa produtividade e nos produtos que a gente desenvolve em conjunto para Sim. estar levando tecnologia e informação para o produtor, né? E a gente às vezes pensam assim que, vamos supor, o Lorenzo, o Jorge, a Daily Inside está presente em alguns produtores, mas quando linka a Nobre, se ramifica mais ainda, né? É, Então, quantos produtores hoje estão usando a questão de formulação desenvolvida pelo Lorenzo, que às vezes indiretamente não sabem que tem uma mão de obra tão agraciada assim, linkada àquele produto, né? não, para nós é uma honra poder fazer parte do time da Nobre. Na época, desde aquela época eu já conhecia a história da Nobre, a gente ia Uhum. acompanhando, né? Então hoje fazer parte disso para mim também é muito
muito gratificante e assim, e também traz uma responsabilidade muito grande Sim. em trazer o resultado, né? Uhum. Mas você comentou em relação aos produtores, né? Sem dúvida, eu acho que os produtores que a gente atende, todos têm grande mérito, cada um com o seu ponto forte Com muito certeza. destacado. Mas uma coisa que a gente percebe, né, conversando entre nós, assim, assim, a Nobre também faz parte disso, é que a gente nota que o perfil dos produtores que a gente atende é um ponto importante. São produtores que estão com a mente aberta ao conhecimento, Uhum. ao novo, a entender conceitos, né? Eles têm uma visão de um horizonte mais longo, não Uhum. que os outros não tenham, mas assim, do grupo que a gente participa, a gente pode falar porque Sim. percebe isso, né? Uhum. Buscar algo Então, novo, né? buscar algo Uma novo, inovação da nutrição, entende, né? entende algumas colocações, assim, por mais, às vezes, tecnicamente é um pouco mais indigesto o assunto, mas entende a importância daquilo e tenta buscar uma forma de aplicar aquilo para os animais, sabe? Tem uma coisa assim Então, que até numa das nossas conversas você comentou assim que para mim ficou muito marcado na questão assim que às vezes o produtor ele pensa assim que proteína é proteína, energia é energia, um em qualquer lugar é o mesmo. aham, E que nem você comentou comigo assim que a fonte de diversas matérias-primas do mesmo nutriente, ela é absorvida diferente. E você exato. conseguindo trabalhar com um mix maior de diferentes matérias-primas, você consegue ter um melhor aproveitamento no animal, né? Não, sem E dúvida isso para isso. mim assim foi uma coisa que eu pensava assim, se usou um balanceamento de dieta, colocou farelo de soja como proteína e milho como energia, pronto, Fechou. resolveu. Mas você vê hoje, a Nobre trabalha com diversas matérias-primas, né? Isso, Então, oriundos de diversos produtos diferentes, a gente busca sempre na mexida das formas e tudo mais, buscar aquele que tem maior performance, né? Pra gente exato, entregar um. isso que a gente estava falando, isso que você falou foi, não faz 2 semanas eu ouvi de um produtor também, que é esse conceito, e Uhum, assim, pra gente como técnico é muito, muito bacana ouvir isso, porque assim, vocês não tinham a obrigação de entender esse conceito, sim. mas para vocês está claro, então quer dizer que a gente conseguiu passar isso Uhum, numa. E quando vocês entendem, a Nobre entende, né, e os produtores entendem que o conceito é importante, todos os esforços se direcionam a aplicar esse conceito. sim. Então, assim, isso que você falou de hoje a gente tem entendido que proteína não é tudo igual, porque o que a gente busca é o perfil de aminoácido de cada uma É. das fontes de proteína, que são diferentes. Perfil energético também vai na mesma linha, a Uhum, importância de um volumoso de qualidade. Então, todos esses conceitos a gente vai aplicando nas formulações uhum. das fazendas, da Nobre, na TMR, na PMR, e até assim, como a Nobre como uma forma de viabilizar esse conceito em alguns produtores que às vezes Não tem o operacional não viabiliza, que a gente sabe que é um exatamente. desafio, né? E até que nem a gente vem participando de alguns momentos na rádio aqui regional, a gente frisa muito isso, né? Que a gente busca fornecer tecnologia, informação e direcionado aos nossos produtos, que às vezes nem todo produtor tem acesso, né? Uhum, Porque que nem a gente comentou no início ali, que às vezes muito é relacionado ao poder de compra ou o tamanho da compra, né? exato. Porque tem produtos que às vezes não vende de saca, Não, às vezes não vende de 1.000 quilos, às vezes é carretas, né? é uma carreta que vai durar Então, 6 meses, um ano pois para um é, às vezes produtor. como o produtor vai desembolsar um valor tão alto para ter um produto que vai ficar meses no estoque, né? Exato. Então, que nem às vezes eu comento com o pessoal, que nem bastantes produtores que trabalham com a gente, utilizam a TMR ou a PMR, ele sabe que o que ele consumiu é o que foi pro mês. Ele não tá com o produto, às vezes, estocado debaixo da lona, pagando um custo financeiro que às vezes ele não vê, né? Sim, ainda mais nos Então, juros que a gente. exatamente, porque às vezes se o produtor pegar e começar a fazer uma conta, vamos supor, ó, tenho 1.000 toneladas de silagem no estoque aqui, mais 800 de pré-secado. Se ele pegar aquele dinheiro que ele pagou naquela silagem na lavoura, no pré-secado, e incluir lá e começar a colocar os juros que ele está pagando, porque ele teve que desembolsar, É. e colocar mensalmente, às vezes o produtor não faz essa conta. Isso eu acho que é importante. E aí,
de novo, né, a nutrição ela está relacionada a 60, 70% do custo da fazenda. Pois é. Então, E por isso que a- acaba que esse balanço econômico também fica uma responsabilidade do fornecedor de exatamente. nutrição, do técnico em nutrição. E daí, quando a gente fala de pegar e juntar todos esses benefícios que a gente consegue, é uma matéria-prima de qualidade, é uma variabilidade de matéria-prima, com um conceito técnico bem aplicado, embasado, com a nutrição perfeita ali, juntando esse conglomerado de informações, a gente chega num produto nobre, né? É isso mesmo. Mas esse é o Porque objetivo. é uma junta de esforços, né? Então, você Uhum. pega o melhor que tem aqui, o melhor que tem aqui, junta e forma um produto que você consegue fornecer constância e perpetuar isso por longos períodos e o produtor saber que ele tem essa garantia de fornecimento no todo, da Uhum. constância do Isso é importante. produto, que a formação não muda. A gente busca sempre melhorar ela e não ficar mudando de lá para cá e coisa, né? Então, Não é só custo, né? Porque hoje em dia, na realidade, que a sim. gente tá, se fosse só custo, era só farelo de soja e Né, pronto, né? pronto, né? Que é a fonte Então, de a gente proteína mais busca a barata. alta performance, né? Uhum, Então, isso exatamente. atrelado a todos esses componentes que a gente falou, a gente é uma parceria de longa data, né? Se Deus quiser. Mas finalizando mais esse bloco, pessoal, fiquem por dentro dos próximos. Quero agradecer novamente pelo Lourenço ter participado com a gente aí. Eu que agradeço. Ficou Obrigado. lisonjeado pela presença Obrigado, Murilo. e acompanhe os próximos capítulos, hein? Próximo episódio tem mais. Nobrecast, parceria que dá resultado. Valeu.